Cheguei mais cedo na festa de Natal dos meus sogros para fazer uma surpresa. Assim que entrei, ouvi a voz do meu marido vindo da sala. Estamos grávidos, vamos ter um filho. Parei ali, ainda no corredor. Eu não estava grávida. Olhei para a sala e vi ele com o braço em volta da ex-namorada dele. Todo mundo aplaudindo, comemorando. E todo mundo ali sabia, menos eu. Mas não foi só uma traição. Foi muito pior que isso. Porque nas semanas seguintes eu descobri que minha vida inteira tinha sido uma mentira planejada nos mínimos detalhes. E eles não sabiam com quem estavam mexendo. Eu costumava acreditar que conhecer alguém a vida inteira significava conhecê-lo de verdade. Que história em comum era sinônimo de confiança. E que família era para sempre. Eu estava errada em todas essas coisas. Meu nome é Liz, tenho 28 anos e sou gerente de projetos em uma empresa de tecnologia em Seattle. Minha vida, vista de fora, parecia perfeita. Apartamento bonito, casamento estável, carreira em ascensão. As pessoas me invejavam, achavam que eu tinha tudo. Mas mal sabiam pelo que eu tinha passado para chegar até aqui. Mal sabiam o preço que paguei por essa estabilidade aparente. Minha vida mudou na noite de Natal do ano passado. Foi quando a venda dos meus olhos finalmente caiu. A traição já estava lá há anos, bem debaixo do meu nariz. Eu apenas não conseguia enxergar. Deixa eu voltar um pouco. Preciso que você entenda como cheguei até aquele momento. Conheço John desde que nasci. Nossos pais eram amigos próximos, daqueles que passavam fins de semana juntos, viajavam nas férias, comemoravam aniversários. Meus pais eram padrinhos de John, e os pais dele, Camille e Charles, eram meus padrinhos, quem carinhosamente eu chamava de tios. Era o tipo de amizade que parecia indestrutível, construída ao longo de anos. Crescemos brincando nos mesmos quintais, nos encontrávamos em churrascos de fim de semana, festas de aniversário, feriados. Ele fazia parte da minha vida antes mesmo de eu entender o que isso significava. Mas nossas vidas eram diferentes. Muito diferentes. Meus pais tinham dinheiro. Meu pai era um empresário de sucesso, minha mãe uma arquiteta renomada. Eu estudei nas melhores escolas particulares de Seattle. Tive aulas de piano, balé, francês. Viajávamos para a Europa nas férias. Tínhamos uma casa grande em um bairro nobre. John, por outro lado, estudava em escolas públicas. Sua família morava em uma casa simples em um bairro de classe média. Tio Charles trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção. Tia Camille era secretária em um consultório médico. Eles viviam bem, mas não tinham luxos. Na época, eu não entendia muito essas diferenças. Éramos apenas crianças brincando juntas. Mas olhando para trás agora, consigo ver os sinais. A forma como tia Camille olhava para as joias da minha mãe. Como tio Charles fazia comentários sobre nossa casa, nosso carro, nossas viagens. Sempre com um sorriso, sempre disfarçado de brincadeira. Mas havia algo ali. Uma pontada de amargura que eu era jovem demais para reconhecer. Quando eu tinha 16 anos, meus pais sofreram um acidente de carro. Foi uma noite chuvosa de outubro. Eles voltavam de um jantar de aniversário e um caminhão perdeu o controle na rodovia. Eu não vou fingir que tenho palavras para descrever aquele período. Não tenho. Ainda hoje, 12 anos depois, há uma parte de mim que está paralisada naquele exato momento em que a polícia tocou a campainha às 2 da manhã. Depois do funeral, tia Camille e tio Charles se mudaram para a minha casa. Vieram morar comigo para cuidar de mim, para que eu não ficasse sozinha. Eu era menor de idade, órfã, completamente perdida. Eles me acolheram, foram gentis, fizeram questão de dizer que eu sempre teria uma família. Na época, aquilo me salvou. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Eles administraram a herança dos meus pais até eu completar 21 anos. Quando atingi a maioridade legal, descobri que meus pais tinham deixado um patrimônio considerável. 4 apartamentos e a casa onde morávamos, todos completamente quitados. Meus pais haviam investido bem, planejado o futuro que nunca viveram comigo. Tia Camille e tio Charles me ajudaram com toda a documentação, explicaram cada detalhe, foram pacientes com minhas dúvidas. Quando completei 21 anos e tecnicamente poderia assumir tudo sozinha, eles perguntaram se poderiam continuar morando na casa comigo. Disseram que seria melhor para todos se continuássemos juntos. Não pensei 2 vezes. Eram praticamente minha família. Tinham cuidado de mim nos piores anos da minha vida. Deixá-los ficar era o mínimo que eu podia fazer. Generosidade, gratidão, ingenuidade.
3 palavras que definem perfeitamente como eu era naquela época. John e eu começamos a namorar quando eu tinha 21 anos. Foi natural, todo mundo esperava. Vocês são perfeitos um para o outro, diziam. Cresceram juntos. É como se fosse destino. Ele era atencioso, carinhoso, parecia me entender, conhecia minha história, minhas dores, meus medos. Ou pelo menos foi o que eu acreditei. 2 anos depois, nos casamos. Tia Camille me ajudou a organizar tudo. Escolhemos o vestido juntas, ela me acompanhou nas provas, deu opiniões sobre flores, decoração, convites. Sua mãe adoraria estar aqui fazendo isso com você. Ela disse várias vezes, com lágrimas nos olhos. E eu acreditei que ela realmente sentia falta da minha mãe, que estava ocupando aquele lugar por amor. No dia do casamento, foi tio Charles quem me levou até o altar. Ele segurou meu braço, me olhou com aquele sorriso paternal e disse: "Seu pai ficaria tão orgulhoso de você hoje." Eu chorei. Achei que aquilo era bonito, que era amor de família. E eu deixei. Porque eu confiava. Porque eu achava que era amor de verdade. John e eu nos mudamos para um dos apartamentos que eu havia herdado. John disse que queria construir nossa vida juntos, que não precisávamos de uma casa grande no começo. Fazia sentido. Eu trabalhava muito, estava focada na carreira. Ele tinha começado a trabalhar como trader, operando de casa, investindo em ações e criptomoedas. Pelo menos era isso que eu achava que ele fazia. Os outros 3 apartamentos estavam alugados. John se ofereceu para cuidar de tudo. "Você já trabalha tanto, deixa eu administrar os imóveis. Assim você pode focar na sua carreira, e eu cuido dessa parte." Parecia um acordo justo. Ele mandava relatórios mensais, dizia que estava reinvestindo os lucros, multiplicando nosso patrimônio. Eu nunca questionei. Confiava completamente. Afinal, por que eu desconfiaria? Ele era meu marido. Tinha crescido comigo. Seus pais eram meus padrinhos, viviam na minha casa. Éramos uma família. 2 semanas antes do Natal, John chegou em casa com um documento. Era uma procuração, preparada por um advogado que trabalhava com a família dele. "É só para facilitar as coisas, amor", ele explicou, sorrindo daquele jeito que sempre me deixava à vontade. "Assim eu posso renovar os contratos de aluguel sem precisar te incomodar no trabalho, resolver pendências bancárias, questões de cartório. Você fica livre para focar apenas no seu trabalho." Peguei o documento, folheei rapidamente. Juridiquês sempre me dava dor de cabeça. "Vou ler com calma depois", respondi. Vi algo passar pelo rosto dele. Foi rápido, quase imperceptível. Uma contração na mandíbula, um brilho diferente nos olhos. Mas logo ele sorriu novamente. "Claro, sem problema. Quando você tiver tempo." Guardei a procuração na gaveta do escritório e, sinceramente, meio que esqueci. O trabalho estava caótico. A empresa tinha um projeto grande para fechar antes do ano acabar e eu estava coordenando toda a equipe. A festa de fim de ano da empresa estava marcada para a noite do dia 24 de dezembro. Começava às 18 horas, e eu havia combinado com John que sairia por volta das 22 para ir até a casa dos pais dele, onde aconteceria a tradicional ceia da família. Era sempre assim. Toda a véspera de Natal, a casa que pertencia aos meus pais se enchia de parentes dos pais de John. Amigos, pessoas que eu mal conhecia. Eu sempre ia, sempre sorria, sempre agradecia por me incluírem, porque eu ainda acreditava que era sorte ter aquela família. Naquela noite, a festa da empresa estava um pouco chata. Conversas repetitivas, música alta demais, pessoas bêbadas falando sobre metas para o ano seguinte. Por volta das 20 horas, decidi ir embora mais cedo e fazer uma surpresa a John, chegar antes do combinado, ajudar com os preparativos finais. Dirigi até a casa ouvindo músicas de Natal no rádio. Fazia frio, tinha uma leve garoa. As ruas estavam decoradas, luzes piscando em todas as janelas. Aquela atmosfera de felicidade forçada que o Natal sempre traz. Quando estacionei em frente à casa, percebi que estava cheia. Carros por toda parte, luzes acesas em todos os cômodos, música e risadas ecoando até a rua. A festa já estava em pleno andamento. Entrei pela porta da frente sem bater. Pendurei o casaco no hall, segui em direção à sala. As vozes ficavam mais altas conforme eu me aproximava. Acho que havia umas 20 pessoas, rindo, comemorando. E então, eu ouvi a voz de John, vinda da sala, clara e radiante.
A Mariela está grávida! Vamos ter um filho! O mundo parou. Fiquei ali, ainda no corredor, parcialmente escondida pela parede. Ninguém tinha me visto chegar. Do meu ângulo, eu conseguia ver a sala inteira. John estava no meio do ambiente, com o braço em volta de Mariela. Mariela era uma amiga de colégio dele, ex-namorada da época da escola. Eles tinham namorado por anos antes de John e eu começarmos a sair. E ali estava ela, sorrindo, com uma mão sobre a barriga, recebendo abraços e beijos de todos. Tia Camille chorava de alegria. Tio Charles aplaudia, gritava brindes. Amigos da família parabenizavam, diziam coisas sobre como o bebê seria lindo. Senti minhas pernas fraquejarem. Segurei na parede para não cair. Alguém na multidão gritou: "Mas e a Liz? Ela já sabe?" O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. John deu um sorriso meio sem graça. "Ainda não. Preciso resolver algumas coisas antes. Alguns documentos. Mas vou contar no momento certo. Então ninguém aqui conte pra ela quando ela chegar, hein?" Todos riram. Meu coração disparou. Documentos? Será que ele estava falando da procuração? Houve um murmúrio de compreensão na sala. Algumas pessoas trocaram olhares cúmplices. Tia Camille acenou com a cabeça, como se aprovasse a estratégia. Tio Charles ergueu a taça. "Ao futuro!" E todos brindaram. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A forma como eles reagiram, aqueles olhares, aquele silêncio carregado. Todos ali sabiam de algo que eu não sabia. Havia um segredo. Uma conspiração. E a procuração era a peça final do plano. Meu estômago revirou. Não era possível. Eu estava ouvindo errado. Tinha que estar. Mas tia Camille, minha madrinha, disse alto e claro: "Finalmente, meu filho, depois de tantos anos vamos recuperar o que é nosso de direito." E então eu entendi tudo. Cada sorriso. Cada gesto de carinho. Cada palavra de conforto. Tudo tinha sido mentira. Uma grande e elaborada mentira que durava anos. Não era amor. Nunca foi. Era um golpe. Dei meia volta, peguei meu casaco e saí da casa em silêncio, tão silenciosa quanto tinha entrado. Ninguém me viu. Ninguém percebeu. Entrei no carro, fechei a porta e só então a ficha caiu completamente. Comecei a chorar. Não aquele choro melodramático de filme. Era um choro silencioso, doloroso, que queimava o peito e a garganta. Lágrimas escorrendo sem parar enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de presenciar. Meu casamento era uma mentira. Meu marido tinha uma amante grávida. Tia Camille e tio Charles, que eram meus padrinhos, estavam envolvidos em um plano para roubar minha herança. E todos, absolutamente todos naquela sala, sabiam e concordavam. Dirigi de volta para o apartamento no piloto automático. Não lembro da estrada. Não lembro de parar nos sinais. Só lembro de estar chorando e dirigindo. Chorando e dirigindo. Quando cheguei em casa, sequei as lágrimas, lavei o rosto, olhei no espelho e mal reconheci a pessoa que me encarava de volta. Parecia menor, mais frágil, perdida. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de John perguntando onde eu estava. Respirei fundo e respondi. "Decidi ficar aqui na festa da empresa. Está mais animada do que eu pensava." Ele respondeu: "Tudo bem, divirta-se. A gente se encontra daqui a 2 semanas, então. Amanhã bem cedo vamos viajar para o Canadá." Claro, a viagem anual. Desde que nos casamos, a família dele ia visitar parentes no Canadá no Natal e ficavam até a primeira semana de janeiro. Eles sabiam que fim de ano era sempre uma correria na empresa. Fechamento de projetos, relatórios. E todo ano eu ficava, enquanto eles viajavam. Nunca questionei. Afinal, era um momento deles. Respondi apenas: "Ok. Boa viagem." Ele mandou um "Feliz Natal. Te amo." Com um coração. Não respondi. Apenas travei a tela do celular e joguei o aparelho. Sentei no sofá da sala, no escuro, e deixei a raiva crescer. Porque eu percebi uma coisa naquele momento. O choro tinha acabado. Não havia mais espaço para dor, para tristeza, para lágrimas. Havia espaço apenas para estratégia. Eles achavam que eu era idiota, que eu seria sempre aquela garota órfã, perdida, grata por ter uma família, que eu confiaria eternamente, que assinaria qualquer papel, que nunca questionaria nada,
Eles estavam errados. Eu tinha crescido. Tinha me tornado gerente de projetos porque era boa em planejar, em organizar, em prever problemas e criar soluções. Eu coordenava equipes, administrava crises, tomava decisões difíceis todos os dias. E naquele momento, sentada no escuro da sala, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eles queriam jogar? Então vamos jogar. Mas dessa vez, com as minhas regras. Passei a noite inteira acordada. Não fui dormir. Fiquei ali planejando. Primeiro, fiz uma lista mental de tudo que eu sabia. John me traía com a ex-namorada chamada Mariela. Mariela estava grávida. Toda a família dele e amigos sabiam e apoiavam. A procuração era a peça final de um plano para passar meus bens para a família dele. Eu ainda não tinha assinado nada. Esse último item era crucial. Eu ainda tinha controle sobre tudo. Ainda era dona dos meus imóveis, das minhas contas. John não tinha poder legal sobre nada. Enquanto eu não assinasse aquele documento, ele não podia fazer nada. Passei o Natal inteiro planejando. Pensando em cada detalhe, em cada movimento que eu precisaria fazer. Fiz listas mentais, tracei estratégias, antecipei problemas. Era assim que eu trabalhava como gerente de projetos, e era assim que eu ia lidar com aquilo também. No dia seguinte, dia 26 de dezembro, eu colocaria tudo em prática. Quando o sol nasceu, eu já sabia exatamente qual seria meu primeiro passo. Às 9 da manhã, liguei para o advogado que tinha cuidado dos interesses dos meus pais. Ele sempre me disse que se eu precisasse de qualquer coisa era só procurá-lo. Dr. Matthews, aqui é a Liz Harrison, filha de James e Elizabeth Harrison. Preciso muito falar com o senhor. É urgente. Ele deve ter percebido algo na minha voz porque não fez perguntas. Apenas disse, venha ao meu escritório. Tomei banho, me vesti, peguei todos os documentos que tinha sobre os imóveis, a procuração que John tinha me dado e fui até lá. O escritório do Dr. Matthews ficava no centro da cidade, em um prédio antigo de tijolo vermelho. Subia aquelas escadas desde criança, sempre acompanhada do meu pai. Era um lugar que cheirava a papel velho e café forte. Ele me recebeu com um abraço. Era um senhor de 70 e poucos anos, cabelos completamente brancos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Tinha sido advogado do meu pai por mais de 20 anos. Sente-se, Liz. Me conte o que aconteceu. E eu contei tudo. Do anúncio na festa, a procuração, as suspeitas sobre a transferência de bens. Falei sem parar por quase 40 minutos. Ele escutou em silêncio, fazendo anotações, franzindo a testa em alguns momentos. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Liz, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. O quê? Seu pai e Charles eram sócios em um negócio há muitos anos atrás. Uma empresa de importação. No começo deu muito certo, mas depois começou a ir mal. Charles quis desistir e vender a parte dele. Seu pai comprou a parte dele por um preço justo. Assumiu todos os riscos. O Charles pegou o dinheiro e saiu. Ele pausou. Pegou um gole de café. 2 anos depois, seu pai conseguiu virar o jogo. A empresa cresceu exponencialmente. Foi assim que sua família enriqueceu. Mas acho que Charles nunca superou isso. Seu pai me contou essa história anos atrás. Pelo que ele dizia, Charles tinha aceitado bem na época. As famílias continuaram amigas. Os filhos cresceram juntos. Mas agora, vendo o que está acontecendo, eu acredito que sempre houve um ressentimento. Provavelmente Charles e tia Camille sempre olharam para a vida de vocês com amargura. A diferença de classe ficou muito evidente ao longo dos anos, não é? Vocês tinham tudo, e eles lutavam financeiramente. E quando seus pais morreram, você era uma adolescente vulnerável, com uma herança considerável. Para pessoas ressentidas, deve ter parecido uma oportunidade. Ele me olhou sério. Olhando para trás agora, com tudo que você me contou, fica claro que essa amizade sempre teve uma base frágil. O ressentimento pela venda da empresa provavelmente nunca foi superado. E você, Liz, se tornou o alvo perfeito. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Então era isso. O ressentimento sempre esteve lá, escondido, e eu nunca percebi. Ninguém percebeu, Liz. Seu pai certamente não desconfiava de nada, ou ele teria tomado providências. Fechei os olhos. Meus pais nunca imaginaram que aquela amizade escondia tanta inveja, tanta ganância, e agora eu estava pagando o preço da ingenuidade de todos nós.
E essa procuração? Perguntei, empurrando o documento pela mesa. Dr. Matthews colocou os óculos e leu atentamente. Levou quase 15 minutos, virou páginas, releu trechos, fez marcações. Finalmente, ele colocou o papel na mesa e me olhou sério. Isso aqui dá plenos poderes ao John sobre absolutamente tudo que é seu. Ele poderia vender os imóveis, transferi-los, criar hipotecas, abrir empréstimos em seu nome. Tudo. Com esse documento assinado, você perderia controle total sobre seu patrimônio. Senti a raiva crescer novamente. E se eu já tivesse assinado? Seria muito difícil reverter. Levaria anos de processos judiciais, e mesmo assim não haveria garantias. O melhor cenário seria você conseguir provar coerção ou fraude, mas isso é extremamente complicado em casos conjugais. E os imóveis? Se a gente se divorciar, ele tem direito à metade? O Dr. Matthews sorriu pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Não. Tudo o que você herdou é incomunicável. Pela lei, heranças recebidas antes ou durante o casamento não entram na partilha de bens. Se você se divorciar hoje, John não leva nada. Absolutamente nada. A não ser que você voluntariamente transfira os bens para o nome dele. Por isso a procuração, murmurei. Exatamente. Era o único jeito legal deles conseguirem o que queriam. Abri a pasta que tinha trazido e coloquei todos os contratos de aluguel na mesa. Preciso que o senhor revise isso. John administra os meus imóveis há anos. Ele diz que reinveste o dinheiro, mas eu nunca vi comprovantes reais. Quero saber para onde esse dinheiro está indo. O Dr. Matthews passou as próximas 2 horas analisando cada documento, cada contrato, cada extrato bancário que eu tinha. Fez ligações, verificou registros, cruzou informações. Quando terminou, a expressão dele estava sombria. Liz, sinto muito te dizer isso, mas o dinheiro dos aluguéis está sendo depositado em contas pessoais do John, não em contas conjuntas ou empresariais. Ele está se apropriando de toda a renda dos seus imóveis. Respirei fundo. Eu já esperava, mas ouvir a confirmação ainda doía. E tem mais, ele continuou. Um dos apartamentos não tem nenhum comprovante de pagamento de aluguel. Há um contrato, mas não há registros de transações financeiras. Alguém mora lá de graça. Mariela, respondi. A amante dele. O Dr. Matthews acenou com a cabeça. Muito provavelmente. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo. O que eu faço agora? Primeiro, você não assina essa procuração. Nunca, em hipótese alguma. Segundo, você retoma o controle sobre os seus imóveis. Terceiro, se quiser realmente ir a fundo, a gente pode contratar um detetive particular e descobrir para onde esse dinheiro foi. Vamos contratar um detetive. Quero tudo documentado. Quero provas. E quero me ver livre deles. Ele sorriu. Era um sorriso triste, mas tinha um lampejo de orgulho. Seu pai ficaria muito orgulhoso da mulher que você se tornou. Nos dias seguintes, agi rápido e em silêncio. Conforme instrução do Dr. Matthews, contratei uma imobiliária respeitável para assumir a administração dos meus imóveis. Assinei contratos, dei poderes específicos e limitados, muito diferentes daquela procuração abrangente que John queria, e instruí que todos os inquilinos fossem notificados imediatamente. A partir de janeiro, todos os aluguéis deveriam ser pagos diretamente à imobiliária. Novos contratos seriam emitidos. Prazo para assinatura: 1 semana. Caso contrário, processo de despejo seria iniciado. Também chamei uma empresa de segurança e instalei câmeras discretas pela casa. Pequenas, quase invisíveis, estrategicamente posicionadas na sala, cozinha, escritório e varanda. Todas com áudio, todas conectadas a um aplicativo no meu celular, para juntar mais provas contra eles. John voltou da viagem no dia 6 de janeiro. Eu estava em casa quando ele chegou cercado de malas. E aí, amor? Como passou o ano novo? Ele perguntou, me dando um beijo no rosto como se nada estivesse errado. Como se ele não tivesse passado quase 2 semanas com a amante grávida e a família que conspirava contra mim. Foi tranquilo, trabalhei bastante, adiantei alguns projetos. Menti com naturalidade impressionante. E a procuração? Teve tempo de dar uma olhada? Aí estava. A pergunta que eu sabia que viria. Sorri. Ah, sim. Na verdade, meu amor, você nem precisa se preocupar mais com isso. Eu já resolvi tudo.
Vi a expressão dele mudar. Como assim? Contratei uma imobiliária para cuidar dos imóveis. Assim você pode focar totalmente nas suas trades, sem se preocupar com a chatice de administrar aluguéis, contratos, essas coisas burocráticas. Achei que você ia ficar feliz. Vai ter mais tempo para investir no seu trabalho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. John piscou várias vezes, como se estivesse processando informação demais de uma só vez. Mas eu gostava de cuidar dos imóveis. Não precisa pagar alguém para fazer um trabalho que eu consigo fazer sozinho. Mantive o sorriso. Eu sei, querido. Mas você sempre diz que quer crescer como trader, que precisa de mais tempo para estudar o mercado. Agora você tem esse tempo. Você não gostou? Vi o pânico nos olhos dele. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Gostei sim, ele disse finalmente. É que foi meio repentino. Ah, você sabe. Quando eu decido algo, eu faço acontecer rápido. Eu sabia que você ia gostar da surpresa, querido. Ele não respondeu, apenas deu um sorriso sem graça, pegou o celular e saiu da sala, murmurando algo que não entendi direito. Esperei um pouco e então abri o aplicativo das câmeras no meu celular. Ativei a câmera da varanda e ajustei o fone de ouvido. Lá estava ele, andando nervosamente de um lado para o outro, digitando furiosamente no celular. O telefone dele tocou poucos segundos depois. Mesmo à distância, dava para ouvir os gritos do outro lado da linha. Calma, calma, John dizia, olhando para trás nervosamente para ter certeza de que eu não estava por perto. Eu não sei o que aconteceu. Ela contratou uma imobiliária. Não, eu não posso fazer nada agora. Não, eu não tenho $3.000 para pagar o aluguel. Mariela, escuta, eu não vou ter dinheiro para nada por um tempo. Preciso resolver isso primeiro. Ele desligou o telefone e percebi sua raiva. Desliguei a câmera e sorri. O desespero dele era quase palpável. Mas eu ainda não tinha terminado. Naquela noite, durante o jantar, comentei casualmente. Ah, meu chefe me ligou agora há pouco. Preciso fazer uma viagem de última hora para o Japão. Projeto importante. Precisa de alguém para ir fechar o contrato pessoalmente. Vou ficar fora a semana toda. Quando você vai? John perguntou, tentando parecer desinteressado, mas com os olhos muito atentos. O voo está marcado para 2 da manhã. Vou sair de casa às 11 mais ou menos. Desculpa o aviso em cima da hora. Você sabe como é esse trabalho. Tudo bem. Ele respondeu rápido demais. Pensei que passaríamos um tempo juntos, mas se há trabalho, você tem que ir. Depois do jantar, fui até o closet e peguei meu porta-joias para colocar no cofre. Foi quando percebi. Faltavam joias. Várias delas. Um colar de pérolas que era da minha avó. Brincos de diamante que meus pais tinham dado para mim no meu aniversário de 15 anos. Uma pulseira de ouro com pingente de pedras da minha mãe. Um colar de safira que meu pai deu para minha mãe de aniversário. Senti o sangue ferver. Não bastava roubar minha renda. Ele tinha roubado as memórias da minha família. Mas não tinha tempo para lidar com isso agora. Entrei no escritório, abri o cofre onde guardava todos os documentos importantes e mudei a senha. Guardei as joias no cofre, fechei e saí do escritório. Preparei uma mala, me despedi de John com um beijo no rosto. Só de sacanagem, peguei a chave do carro dele discretamente da mesinha do hall e guardei na minha bolsa, e saí de casa. Não fui para o aeroporto, fui para um hotel no centro da cidade, reservei uma suíte confortável, subi até o quarto e finalmente respirei fundo. Estava sozinha, segura, e com controle total da situação. 1 hora depois de sair de casa, meu celular tocou. Você sabe onde está a chave do meu carro? Fingi surpresa. Não sei, amor. Mas para que você quer sua chave a essa hora? Ah, por nada. Apenas reparei que não estava aqui na mesinha. E eu o cortei. Talvez tenha caído atrás da mesinha? Já procurou bem? Ouvi um suspiro irritado do outro lado. Vou dar uma olhada. Boa viagem. Te amo. Desliguei e imediatamente abri o aplicativo das câmeras. A visão de John revirando a casa inteira procurando a chave que estava guardada na minha bolsa era quase cômica. Ele olhava embaixo do sofá, remexia gavetas, até se abaixou para procurar debaixo dos móveis. Depois de 15 minutos de busca frustrada, ele pegou o celular, digitou algo rapidamente e se jogou no sofá da sala com a expressão de quem acabou de perceber que perdeu completamente o controle. Sorri sozinha no quarto do hotel, mas a noite ainda não tinha terminado.
Meia hora depois, meu celular notificou que havia alguém na porta de casa. Ativei a câmera e vi 3 pessoas entrando no apartamento: tio Charles, tia Camille e Mariela. Eles se sentaram à mesa da cozinha. John parecia destruído, os ombros caídos, o rosto pálido. Tia Camille estava visivelmente irritada, os braços cruzados, a expressão dura. Tio Charles batia os dedos na mesa, impaciente. Aumentei o volume do áudio ao máximo e conectei meus fones de ouvido. Conta direito o que está acontecendo, tia Camille exigiu, a voz cortante. John passou a mão pelo rosto, cansado. Ela contratou uma imobiliária para administrar os imóveis. Todos os inquilinos receberam notificação. A partir deste mês, os aluguéis vão direto para a imobiliária. Novos contratos, tudo oficial. Eu não tenho mais acesso a nada. E o apartamento da Mariela? Tio Charles perguntou. Também recebeu notificação. Contrato novo em 1 semana ou despejo. Mariela levou a mão à barriga, protetora. John, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Você sabe disso. Eu sei, John respondeu, a voz derrotada. Você vai ter que morar com meus pais por enquanto, até eu resolver essa situação. Resolver como? Tio Charles praticamente cuspiu as palavras. Você perdeu o controle de tudo. Anos de planejamento, anos cuidando daquela garota, e você deixou escapar na última hora. Eu não deixei escapar, John retrucou levantando a voz. Ela que ficou esperta de repente. Nunca questionou nada em 5 anos de casamento e do nada decide contratar uma imobiliária. Porque você apressou demais com aquela procuração idiota, tia Camille disse, apontando o dedo para ele. Você devia ter esperado mais, ganhar mais confiança dela. Mais confiança? Eu a conheço desde que ela nasceu. Se isso não é confiança suficiente, eu não sei o que é. Claramente não foi, tio Charles murmurou. Houve um silêncio tenso. Mariela mexia nervosamente no colar que usava, meu colar de safira, esfregando o pingente entre os dedos. E agora? Ela perguntou, a voz pequena. O que a gente faz? John suspirou. Eu vou tentar convencê-la a assinar a procuração. É a única forma de reverter isso. Com a procuração, eu consigo desfazer o contrato com a imobiliária, retomar o controle. Mas o que você vai dizer para ela assinar? Tio Charles perguntou. Não sei. Preciso falar com ela depois que ela voltar do Japão. Tia Camille se inclinou para a frente, as mãos na mesa. John, escuta o que eu vou te falar. Nós não cuidamos daquela garota por todos esses anos para não conseguir nada no final, entendeu? Eu não aguentei aquela menina chorando pelos pais mortos de graça. Seu pai e eu não fizemos tanto sacrifício para dar errado agora. Senti meu estômago revirar. A forma como ela falava de mim, como se eu fosse um fardo, um investimento que precisava dar retorno. Eu sei, mãe, John disse cansado. Você sabe? Sabe mesmo? Tio Charles se juntou à esposa. Aquela empresa deveria ser nossa também. Metade daquele dinheiro, metade daqueles imóveis, tudo deveria ser nosso. Mas o pai dela ficou ganancioso e comprou a minha parte quando a empresa estava ruim. Ficou com todo o lucro quando melhorou. Nos enganou. E depois morreu, deixando tudo para aquela garota mimada. Tia Camille se mexeu na cadeira e continuou. Ela cresceu nas melhores escolas, teve tudo o que quis. Nunca trabalhou um dia duro na vida. Nós, enquanto isso, ralando. Seu pai trabalhando naquela loja miserável. Eu naquele consultório. Assistindo eles de longe com aquela vida de luxo que deveria ser nossa também. Tio Charles acenou concordando. Por isso, quando eles morreram, foi nossa chance. Nossa chance de corrigir aquela injustiça. Cuidar da garota, ganhar confiança, e quando ela fizesse 21 anos, estar tão próximos que ela nos veria como família. E funcionou. Ela deixou a gente morar na casa dela, confiou em você para administrar os imóveis, casou com você. Tudo estava perfeito. Até você estragar tudo. Tia Camille completou, olhando para John com desprezo. Eu não estraguei nada. John bateu a mão na mesa. O plano era esperar ela assinar a procuração, passar tudo pro meu nome, e aí sim eu pediria o divórcio, e pronto, acabou. Cada um seguia sua vida. Mas ela não assinou. Mariela apontou o óbvio. Ainda não, mas vai. Como você tem certeza? Tio Charles duvidou. John hesitou. Eu acho que sim. Vou dar um jeito. Ela confia em mim.
Confiava. Tia Camille corrigiu. Depois dessa história da imobiliária, não sei não. Parece que ela está desconfiada de alguma coisa. Ficaram em silêncio por alguns momentos. Eu continuava ali, no quarto de hotel, com o coração acelerado, gravando cada segundo daquela conversa. E a gente? Mariela perguntou. Você disse que não tem mais os aluguéis. Como você vai me sustentar? Sustentar o bebê? John passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu não sei, Mariela, eu não sei. O dinheiro que eu tinha guardado, usei para pagar a viagem e o resto eu perdi nas apostas. Você perdeu? Tia Camille quase gritou. John, você prometeu que ia parar. Eu não sabia que ia ficar sem receber os aluguéis esse mês. Se eu soubesse, não teria apostado tudo. Você é um moleque idiota, tio Charles disse, sem rodeios. Um babaca. E agora? Como vamos pagar as contas desse mês? Eu vou consertar isso, John insistiu. Mas a voz dele não tinha convicção. Mariela começou a chorar. Você prometeu que eu não precisaria me preocupar com dinheiro. Eu larguei meu emprego, briguei com meus pais, saí de casa. Você prometeu que cuidaria de mim, que a gente teria uma vida boa, que o bebê teria tudo. E agora você me diz que não tem dinheiro? Que perdeu tudo em apostas? Mariela, por favor. Não. Ela levantou da cadeira. Eu não acredito que fui tão idiota. Todos esses anos sendo a outra, escondida, esperando. E para quê? Para acabar grávida sem casa, dependendo da caridade dos seus pais? Fica calma, Mariela, tia Camille disse, mas sem muita simpatia. Nós vamos resolver isso. E quando conseguirmos o dinheiro, todos nós vamos nos beneficiar. Você, o bebê, todos. Mas você precisa ter paciência. Paciência? Mariela riu sem humor. Eu estou grávida de 4 meses, Camille. Em 5 meses vou ter um bebê. Eu não tenho tempo para paciência. Então você devia ter pensado nisso antes de engravidar. Tia Camille retrucou, fria. Nunca ouviu falar de anticoncepcional ou camisinha? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Finalmente, tio Charles quebrou o silêncio. Precisamos de um novo plano. Se a Liz não vai assinar a procuração por livre e espontânea vontade, a gente precisa forçar de alguma forma. Forçar como? John perguntou. Não sei. Chantagem? Ameaça? Alguma coisa que faça ela não ter escolha. Chantagem com o quê? Mariela perguntou. Ela não tem nada para esconder. A vida dela é perfeita, limpa, certinha. Todo mundo tem algo, tio Charles murmurou. A gente só precisa encontrar o quê? Tia Camille acenou pensativa. Ou a gente cria algo, planta alguma evidência, alguma coisa que comprometa ela. Aí oferecemos resolver em troca da assinatura. Senti náusea. Eles estavam realmente considerando me incriminar em algo falso só para conseguir minha assinatura. Isso é muito arriscado, John disse. Mais arriscado do que perder tudo? Tio Charles rebateu. Ficaram mais alguns minutos discutindo possibilidades, cada uma mais absurda que a outra. Finalmente decidiram pensar melhor e se encontrar de novo em alguns dias. Quando eles finalmente foram embora, eram quase 3 da manhã. Desliguei a câmera com as mãos tremendo. Não era só um golpe financeiro. Não era só traição. Era uma conspiração que durava mais de uma década, desde a morte dos meus pais. Talvez até antes. Eles tinham planejado tudo. Cada gesto de carinho, cada palavra de conforto, cada momento de família. Tudo tinha sido calculado, medido, executado com precisão. E eu tinha acreditado. Em tudo. Quando deu 7 horas da manhã, peguei o telefone e liguei para o Dr. Matthews. Ele atendeu na terceira chamada, voz sonolenta, mas alerta quando reconheceu minha voz. Liz, o que aconteceu? Tenho tudo gravado, a confissão completa. Eles admitiram que o casamento foi um golpe desde o início, que cuidaram de mim apenas para ter acesso à herança. E agora estão planejando me chantagear ou incriminar para me forçar a assinar a procuração. Houve silêncio do outro lado. Então, você está segura? Estou. Estou em um hotel. Eles não sabem onde estou. Mande as gravações para mim agora e venha à tarde no meu escritório. Vamos acabar com isso de uma vez. 2 horas da tarde, eu estava no escritório do Dr. Matthews. Ele já tinha assistido às gravações principais.
O rosto dele estava sério, a mandíbula tensa. Liz, isso é muito pior do que imaginávamos. Ele começou, abrindo uma pasta grossa sobre a mesa. Mas também é muito melhor para o seu caso. Como assim? O detetive que contratei finalizou a investigação. Temos provas concretas de tudo. Ele virou o laptop para mim. Os aluguéis sendo desviados para a conta pessoal do John há 5 anos. Extratos bancários mostrando gastos excessivos com apostas online, cassinos, sites de jogos. John é um apostador compulsivo. Senti o estômago revirar, mas não era surpresa. Eu tinha descoberto na noite anterior. Tem mais, ele continuou, abrindo outra aba no computador. As viagens ao Canadá eram tudo mentira. O detetive conseguiu puxar as reservas de voos e hotéis no nome deles. Todos os anos, os 4 iam para resorts de luxo. John, Mariela, tio Charles e tia Camille. Passagens aéreas, hotéis 5 estrelas, tudo pago com cartões vinculados à conta onde caíam os aluguéis dos seus imóveis. Ele me mostrou os documentos. Confirmações de reserva, extratos de cartão de crédito, passagens aéreas, tudo em nome deles. Tudo pago com meu dinheiro. As datas batiam perfeitamente, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro de cada um dos últimos 5 anos. Enquanto eu ficava em Seattle trabalhando, acreditando que eles visitavam parentes no frio do Canadá, eles estavam se divertindo por aí com o meu dinheiro. O que fazemos agora? Ele se recostou na cadeira, com um sorriso que não chegava aos olhos. Agora nós os destruímos legalmente. Divórcio imediato baseado em adultério e fraude. Com essas provas, John não leva um centavo. Despejamos tio Charles e tia Camille da sua casa. Entramos com processo de apropriação indébita por todo o dinheiro desviado. Processo de furto pelas joias. E podemos considerar até processo criminal. Vamos fazer isso, respondi sem hesitar. Excelente. Vou começar a preparar toda a documentação. Amanhã mesmo, tudo estará pronto para protocolar. Passei 3 dias no hotel, monitorando cada movimento através das câmeras. John e Mariela estavam cada vez mais à vontade no meu apartamento. Ela tinha praticamente se mudado para lá, suas coisas espalhadas pela casa. E eles faziam questão de se comportar como um casal em cada cômodo da casa. Na sala, na cozinha, no meu quarto. Cada espaço sendo profanado pela traição deles. Na tarde do 3º dia, enquanto eu assistia mais uma cena deplorável através da câmera da sala, tive uma ideia. Eu já tinha todas as provas que precisava, mas havia algo que eu queria ver pessoalmente. Algo que precisava acontecer para que meu plano ficasse ainda melhor. Precisava pegar John em flagrante. E precisava que tia Camille e tio Charles soubessem disso através de mim. Esperei até o momento certo. Na tela do meu celular, vi John e Mariela se acomodando no sofá da sala, bebendo vinho, rindo de algo no celular dele. Estavam completamente relaxados, sem nenhuma preocupação no mundo. Perfeito. Peguei minhas chaves e saí do hotel. A minha casa ficava a 10 minutos dali. Durante todo o trajeto, meu coração batia acelerado, não de nervosismo, mas de uma estranha mistura de raiva e satisfação antecipada. Estacionei na garagem do prédio, subi no elevador, caminhei pelo corredor até minha porta. Respirei fundo. Dei uma olhadinha no celular para ver se era o momento certo e abri. A cena que encontrei era exatamente o que eu esperava, mas mesmo assim, ver pessoalmente foi diferente de assistir por uma tela. John e Mariela estavam no sofá. Ela estava sentada no colo dele, usando uma das minhas camisolas de seda. Eles se beijavam, as mãos dele passeando pelo corpo dela com familiaridade de quem fazia aquilo há anos. O som da porta se abrindo os fez se separar imediatamente. John virou o rosto e ficou branco. Literalmente branco. Todo o sangue drenou do rosto dele em 2 segundos. Liz! Ele gritou, empurrando Mariela para o lado e se levantando em um pulo. Você, o Japão, você não deveria... Mariela puxou uma manta para se cobrir, os olhos arregalados de pânico. Fiquei parada na porta, observando os dois. Não disse nada, apenas observei. Liz, por favor, me deixe explicar, John começou, dando passos na minha direção. Isso não é o que parece. A Mariela estava... Bem, ela precisava de um lugar para ficar e... Quero o divórcio, cortei. Minha voz saindo mais firme e calma do que eu esperava. Ele parou. Piscou várias vezes. O quê? Divórcio. Você me traiu, no nosso apartamento, com sua ex-namorada, quero o divórcio.
Vi o pânico nos olhos dele ser substituído por algo mais calculista. Ele estava pensando, processando, tentando encontrar uma saída. Liz, vamos conversar com calma. Ele começou, mudando a estratégia para uma voz mais suave. Você está chateada, eu entendo, mas... Não há nada para conversar. Quero que vocês saiam do meu apartamento, agora. Mariela se levantou, ainda segurando a manta. Eu sinto muito, eu... Cala a boca, disse sem olhar para ela. Você não me deve desculpas. Você não me deve nada. Apenas saia da minha casa. John deu um passo à frente, e pela primeira vez vi algo perigoso nos olhos dele. Uma arrogância que ele sempre escondeu bem. Você não vai conseguir provar a traição, ele disse, a voz baixa mas firme. E mesmo que consiga, você vai ter que me pagar pensão e dar metade dos seus bens, incluindo este apartamento. Boa sorte com o divórcio, Liz. Sorri. Não pude evitar. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Veremos, respondi simplesmente. E saí. Ouvi John me chamando no corredor, mas não olhei para trás. Entrei no elevador, as portas se fecharam, e finalmente deixei o sorriso crescer. Ele realmente achou que eu não tinha provas, que eu tinha descoberto por acaso, naquele exato momento. Que eu era idiota o suficiente para não saber que herança é incomunicável. De volta ao carro, peguei meu celular e disquei o número de tia Camille. Ela atendeu no segundo toque, a voz alegre. Liz, querida, como está o Japão? Deixei minha voz tremer, como se estivesse chorando. Tia, eu voltei mais cedo. E eu peguei John com outra mulher. Silêncio do outro lado. O quê? Ela finalmente disse, e pelo tom, percebi que a surpresa era genuína. Como assim? Onde? No nosso apartamento, respondi, colocando toda a dor que consegui na voz. Ela estava lá. Eles estavam... juntos. E ela está grávida, tia Camille. Meu Deus, tia Camille murmurou. Ouvi ela respirar fundo. Eu não sei o que fazer, continuei, deixando a voz quebrar. Como ele pôde fazer isso comigo? Liz, querida, onde você está? Tia Camille perguntou, e havia algo na voz dela. Preocupação ou cálculo? Estou no carro, na garagem do prédio. Não consigo voltar para aquele apartamento. Não agora. Venha para cá, venha para casa. Vamos conversar, resolver isso. Não, respondi rápido. Eu preciso ligar para um advogado. Vou pedir o divórcio. Liz, não precisa ser tão drástico assim. Vamos conversar, talvez... Ele me traiu, tia Camille. Cortei, colocando firmeza na voz. No nosso apartamento. Não há conversa que resolva isso. Você tem razão, ela disse depois de um momento. Você tem toda a razão. Deixa comigo. Vou falar com ele. Aquele menino vai me ouvir. Desliguei e me permiti sorrir novamente. Agora era só esperar o show começar. Não demorou nem um minuto. Através do aplicativo das câmeras, vi o celular de John tocar. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou ainda mais pálido. É a minha mãe, ele disse para Mariela, que estava recolhendo suas coisas espalhadas pela casa. Ele atendeu e imediatamente afastou o telefone do ouvido. Mesmo através da câmera dava para ouvir tia Camille gritando. Você é burro ou se faz de burro? John tentou responder, mas ela não deixou. Como você deixou ela te pegar? No apartamento com a Mariela? Você não consegue pensar com a cabeça de cima por 5 segundos? Mãe, calma, eu posso explicar. Explicar? Explicar o quê? Anos, John, anos de planejamento. Anos cuidando daquela garota, ganhando a confiança dela, construindo tudo tijolo por tijolo. E você estraga tudo porque não consegue manter o peru dentro da calça? Nunca tinha ouvido tia Camille gritar assim. A máscara de mulher educada e gentil tinha caído completamente. Eu vou resolver isso. John tentou, mas a voz dele estava fraca. Resolver? Como você vai resolver? Ela vai pedir divórcio. Ela já disse que vai pedir divórcio. Ela não tem provas. Não vai conseguir provar adultério. Ela te pegou no apartamento com a amante grávida, seu imbecil. Que prova mais clara você quer? Ouvi a voz de tio Charles. Tia Camille deve ter colocado no viva voz porque a voz dele ficou clara. Você é um idiota, tio Charles disse.
com uma calma gelada que era pior que os gritos de tia Camille. Um completo e absoluto idiota. Nós confiamos em você. Demos a você uma única tarefa: casar com ela, ganhar a confiança dela, fazer ela assinar a procuração, e você não conseguiu nem isso. Eu tentei, ela não quis assinar, mas eu vou fazer ela desistir do divórcio. John insistiu, e havia desespero na voz dele agora. Vou conversar com ela, vou me desculpar, vou... Como? Tio Charles perguntou, ainda com aquela calma assustadora. Como você vai fazer uma mulher que acabou de te pegar traindo desistir do divórcio? Que argumentos você tem? Silêncio. É o que eu pensei, tio Charles continuou. Você não tem nada. Perdemos. Tudo. Por sua culpa. Não perdemos ainda, John argumentou, mas sem convicção. Ela ainda vai ter que me dar metade dos bens no divórcio. Mesmo com a traição, a gente divide... Tia Camille deu uma risada amarga. Você realmente é burro. Aqueles imóveis são herança. Não entram na partilha. Ela vai se divorciar, você vai sair sem nada. E ainda vai ficar com uma amante grávida para sustentar. Parabéns, John. Você conseguiu estragar tudo. Vi John se sentar pesadamente no sofá, o telefone ainda no ouvido, o rosto nas mãos. Vocês podem vir aqui? Ele perguntou, a voz pequena. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos de um plano. Não, tia Camille disse, seca. Você criou essa merda sozinho. Agora você resolve sozinho. Estou farta, John. Farta de você. Farta de toda essa situação. E ela desligou. John ficou sentado ali, olhando para o telefone, por quase 5 minutos. Mariela tentou se aproximar, mas ele a afastou. Você precisa ir embora, ele disse. O quê? Vai embora, Mariela. Agora. E não volta mais. Mas, John, não tenho para onde ir. Não é problema meu agora, ele gritou levantando. Vai para a casa dos seus pais. Vai para onde você quiser. Mas sai daqui. Vi Mariela começar a chorar, pegando suas coisas às pressas, saindo do apartamento quase correndo. John ficou sozinho na sala. Andou de um lado para o outro, pegou o celular, digitou algo, apagou, digitou de novo. Estava me mandando mensagem. Vi as notificações chegando no meu celular. Liz, por favor, me deixe explicar. Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu me senti sozinho. Você ficou muito tempo fora. Eu te amo, sempre te amei. Podemos resolver isso, por favor. Deletei todas sem responder. Desliguei as câmeras e me recostei no banco do carro. Fase 1. Completa. Agora era só esperar o amanhã. Na manhã seguinte, acordei cedo. Já tinha pedido ao Dr. Matthews que providenciasse tudo para ser entregue no mesmo dia, na mesma manhã. Às 8 horas, 2 oficiais de justiça se dividiram. Um foi para a casa onde tio Charles e tia Camille moravam. Outro foi para o meu apartamento, onde John estava. Eu estava no escritório do Dr. Matthews quando meu celular tocou. Era a tia Camille. Atendi. Liz! Ela gritou, e havia pânico na voz dela agora. Nada da raiva controlada de ontem. Pânico puro. O que é isso? Despejo? Você está nos despejando? Sim, respondi simplesmente. Mas por quê? O que nós fizemos? Tentem adivinhar. Liz, por favor, você não pode fazer isso. Nós não temos para onde ir. Somos velhos, não temos dinheiro para... Não é problema meu, cortei, usando as mesmas palavras que John tinha usado com Mariela no dia anterior. É por causa do que o John fez? Mas nós não temos nada a ver com isso. Quase ri. Vocês não têm nada a ver? Sério? Claro que não. Estamos tão chocados quanto você. Aquele menino idiota. Tia Camille. Interrompi, minha voz ficando fria. Eu sei de tudo. Das viagens que não eram para o Canadá. Dos aluguéis sendo desviados. Do plano que vocês tinham desde a morte dos meus pais. Eu sei. De tudo. Silêncio absoluto do outro lado. Então sim, continuei. Vocês têm 30 dias para sair da minha casa, e sugiro que usem esse tempo para procurar um bom advogado, porque vão precisar. Desliguei antes que ela pudesse responder. 2 minutos depois, meu celular tocou de novo. John, atendi. Liz, isso é sério? Ele perguntou, e havia algo diferente na voz dele. Medo.
Divórcio, apropriação indébita, furto? Você está me processando? Sim. Mas por que essas acusações? Você não tem provas de tudo isso. Tenho sim. Que provas? Como você... Câmeras de segurança em todo o apartamento, John. Com áudio. Instaladas há dias. Tenho gravação de você com Mariela. Tenho gravação da reunião na cozinha onde todos vocês confessaram o plano inteiro. Tenho documentos mostrando os desvios de dinheiro, as viagens falsas, tudo. Silêncio. Você nos gravou? Ele finalmente conseguiu dizer. Gravei. E entreguei tudo para a justiça. Mas isso é ilegal. Você não pode gravar as pessoas sem consentimento. Posso sim, no meu apartamento, com minhas câmeras de segurança. É perfeitamente legal. Ouvi ele respirar pesado do outro lado. Quanto você quer? Ele perguntou finalmente. O quê? Quanto você quer para esquecer tudo isso? Para retirar os processos? 10 mil? 20 mil? Quanto? Dessa vez eu ri. Ri de verdade. John, você realmente acha que eu quero dinheiro? Eu tenho dinheiro. O que eu quero é justiça. E meus bens de volta. Seus bens nunca deixaram de ser seus. Não? E os 200 mil dólares que você desviou dos aluguéis ao longo de 5 anos? E as minhas joias que você roubou e deu para sua amante? E os anos de mentiras? Eu vou devolver tudo. Com juros. Só retira os processos. Não. Você não tem nem onde cair morto, como acha que vai me devolver com juros? Liz, por favor, isso vai me destruir. Vai destruir meus pais, todos nós. Deviam ter pensado nisso antes. Você está fazendo isso por vingança? Porque eu te traí. Eu já pedi desculpas. Não, John. Eu estou fazendo isso porque vocês passaram mais de uma década planejando um golpe contra mim. Porque vocês usaram a morte dos meus pais, usaram minha vulnerabilidade, minha confiança. Porque vocês são exatamente o tipo de pessoa que merece pagar por seus crimes. Crimes? Eu apenas fiz más escolhas com o nosso dinheiro. É o risco do negócio. Você desviou dinheiro, falsificou contratos, roubou joias, cometeu fraude. São crimes, John, e você vai responder por eles. Ouvi ele começar a chorar do outro lado. Não aquele choro manipulador que ele provavelmente usaria se estivéssemos cara a cara. Era um choro de desespero real. Por favor, ele implorou. Eu vou perder tudo. Não vou ter nada. Bem-vindo ao clube, respondi friamente. Você também ia me deixar sem nada. A diferença é que eu fui esperta e descobri antes. Ouvi ele engolir seco do outro lado. Meus pais... Ele começou, mas a voz falhou. Meus pais vão me matar. Eles vão me matar por ter deixado isso acontecer. Não é problema meu. Você não entende. A voz dele ficou desesperada. Eles vão me culpar por tudo. Vão dizer que eu estraguei o plano deles, que eu fui burro, descuidado. E foi mesmo, cortei. Você foi burro e descuidado. Se deixou ser pego com a amante. Eu não sabia que você ia voltar mais cedo. Não estou falando só daquele dia, John. Também estou falando da véspera de Natal. Quando você anunciou a gravidez da Mariela para a sala inteira. Quando seus pais falaram sobre finalmente conseguir os imóveis que achavam ter direito. Quando todos vocês brindaram ao futuro. Silêncio absoluto do outro lado. Você estava lá? A voz dele saiu num fio. Pois é, também cheguei mais cedo da festa da empresa. Ouvi tudo, vi tudo, e saí antes de qualquer um perceber. Mas você mandou mensagem depois dizendo que estava na festa da empresa. Porque eu precisava de tempo, John. Tempo para processar. Tempo para planejar. Tempo para reunir provas. Vocês acharam que eu seria eternamente idiota, eternamente grata, eternamente cega, e eu deixei vocês acreditarem nisso enquanto eu me preparava. Outro silêncio, mais longo, pesado. Então, desde o Natal, ele murmurou, parecendo processar. Você sabia desde o Natal, a viagem para o Japão, as câmeras, tudo foi... planejado. Sim, mas vocês se destruíram sozinhos. Eu apenas estou garantindo que vocês paguem pelas consequências. E desliguei. Olhei para o Dr. Matthews, que tinha acompanhado toda a conversa.
Como está se sentindo? Ele perguntou. Pensei por um momento. Livre, respondi finalmente. Eu me sinto livre. Ele sorriu. Seu pai ficaria orgulhoso. Levou 2 meses para tudo se resolver. O divórcio foi rápido porque John não tinha como lutar. Com todas aquelas provas, o advogado dele basicamente implorou para que ele assinasse tudo sem contestar. É a única saída, ouvi o cara dizer no corredor do fórum. Vi John assinar os papéis. A mão dele tremia tanto que a caneta quase caiu. Ele não conseguiu me olhar nos olhos nenhuma vez. Saí de lá oficialmente divorciada. Oficialmente dona de tudo que sempre foi meu. A condenação por apropriação indébita veio logo depois. $260 mil para devolver, fora as joias. O juiz determinou penhora de 30% do salário dele. Só que John nunca teve salário. Nunca trabalhou de verdade na vida. Sugiro que o réu consiga um emprego real, o promotor disse quase rindo. E foi o que aconteceu. Algumas semanas depois, o Dr. Matthews me contou que John tinha finalmente conseguido um emprego. Atendente numa cafeteria no centro de Seattle. Pela primeira vez na vida adulta, ele estava trabalhando de verdade, acordando cedo, vestindo uniforme, atendendo clientes, limpando mesas. O mesmo cara que passava os dias fingindo estudar gráficos na frente do computador, que me enchia a paciência falando de investimentos estratégicos. Agora estava finalmente fazendo algo produtivo. Tio Charles e tia Camille tiveram 30 dias para sair da casa. No último dia, fui lá fazer a vistoria com o oficial de justiça. Esperava que estivesse bagunçado. Não esperava vandalismo completo. Móveis quebrados, buracos na parede, tinta spray com xingamentos, espelhos em cacos pelo chão. Eles tinham destruído tudo que conseguiram antes de sair. Tio Charles me esperava na porta, me fuzilando com os olhos. Satisfeita? Com esse estrago? Claro que não. A gente não tem para onde ir. Tia Camille apareceu atrás dele, chorando. Somos velhos, não temos dinheiro. Você tirou tudo da gente. Eu tirei o que sempre foi meu. Vocês que passaram anos fingindo que era de vocês. Seu pai nos roubou. Tio Charles deu um passo na minha direção, mas o oficial ficou entre nós. Aquele dinheiro era nosso. Meu pai comprou a parte de vocês. Vocês escolheram sair. Não foi culpa dele que vocês desistiram cedo demais. E definitivamente não é culpa minha. Você vai se arrepender disso. Tia Camille sibilou. Não vou, mas vocês vão. Todo santo dia. Virei as costas e saí. Mandei reformar a casa inteira. Levou mais de 1 mês, mas ficou linda. Vendi em 2 semanas para um casal com 2 filhos pequenos. Eles estavam radiantes, fazendo planos sobre como iam decorar cada quarto, sobre a festa de aniversário que iam fazer no jardim. Espero que sejam felizes ali. Aquela casa merecia histórias boas. O apartamento onde morei com John também foi vendido. Nem entrei nele de novo. Não conseguiria. Contratei gente para esvaziar tudo e reformar, e vendi mobiliado para um investidor que nem quis ver pessoalmente. Dos 5 imóveis que herdei, fiquei só com os 3 apartamentos que sempre estiveram alugados. Deixei tudo na mão da imobiliária. A renda mensal dava e sobrava para viver bem, e ainda tinha o dinheiro das vendas investido. Por amigos em comum fui sabendo das coisas. John e Mariela se separaram. Ela nunca o perdoou por tê-la expulsado aquela noite, grávida, sem lugar para ir. A humilhação, o desespero, a forma fria como ele a mandou embora. Tudo isso matou o que quer que existisse entre eles. Mariela fez as pazes com os pais e voltou para a casa deles. Eles a receberam de braços abertos, felizes por ter a filha de volta e o neto que estava por vir, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. John, por outro lado, estava completamente sozinho. Tinha cortado relações com os pais depois de tudo que aconteceu. As acusações, os gritos, as ofensas que trocaram quando perceberam que tinham perdido tudo, não tinha volta. Charles e Camille nem chegaram a conhecer o neto. Ele alugou um quarto numa casa compartilhada em um bairro ruim. Trabalhava na cafeteria, voltava todo dia para um quarto vazio, dormia sozinho. Sem Mariela, sem o filho, sem os pais, sem nada. Charles e Camille estavam num apartamento minúsculo do outro lado da cidade. Charles voltou a fazer bicos em construção, mesmo com a idade e o corpo quebrado. Camille arrumou emprego de secretária num pet shop, ganhando o salário mínimo. A família que tinha planejado tudo tão cuidadosamente tinha se despedaçado completamente. Separados,
sozinhos, amargos, cada um culpando o outro pelo desastre que criaram. 3 meses depois do divórcio, arrumei minhas coisas e saí de Seattle. Não tinha mais motivo para ficar ali. Escolhi Portland porque era perto o suficiente para não ser dramático, mas longe o suficiente para ser um recomeço de verdade. Comprei uma casinha com 2 quartos e um jardim na frente. Nada luxuoso, nada exagerado. Pintei as paredes das cores que eu gostava. Pendurei fotos dos meus pais. Plantei rosas no jardim porque minha mãe amava rosas, e hortênsias porque meu pai dizia que eram as mais bonitas. Acordar cedo e cuidar do jardim virou minha rotina preferida. Regar, podar, ver as coisas crescendo. Uma metáfora meio óbvia, eu sei, mas me acalmava. Aos poucos fui conhecendo gente, a vizinha que faz uns cookies incríveis e sempre aparece com uma fornada quando percebe que estou em casa. O dono da cafeteria da esquina que já sabe meu pedido de cor. Um grupo que se encontra para caminhar no parque toda manhã. Gente que me conheceu como a Liz, que se mudou de Seattle e gosta de jardinagem. Não como a Liz, que quase foi destruída por quem dizia ser família. Era bom ser só eu mesma, sem peso, sem explicações. Pedi demissão do emprego em Seattle. A empresa ficou chateada, ofereceram aumento, promoção, qualquer coisa para eu ficar, mas eu precisava de distância. De tudo. Continuei trabalhando com consultoria para eles, só que agora remotamente. Projetos pontuais, quando eu queria, do jeito que eu queria. Nada que me consumisse. Viajei bastante. França, Itália, Japão. Dessa vez de verdade, conhecendo os lugares, experimentando a culinária de cada país, tirando fotos. O Dr. Matthews me liga todo mês, sempre no mesmo dia, mesma hora. Conta bobagens do escritório dele, pergunta como estou, às vezes me atualiza sobre alguma coisa legal. John tentou contestar a penhora de novo. Ele me contou outro dia. E? Juiz negou, 5ª vez já. A gente riu. Ele é a pessoa mais próxima de família que tenho hoje. E mesmo assim tem uma parte de mim que não se abre completamente com ele, que mantém aquela distância segura. Agora já faz 3 anos desde aquela noite de Natal. Acordo todo dia na minha casa em Portland, faço café, sento na varanda olhando o jardim. As rosas estão lindas. As hortênsias também. Não namorei ninguém sério nesses 3 anos. Saí com algumas pessoas, tive jantares legais, conversas boas, mas nada passava de uns 3, 4 encontros. Mês passado, um cara bem legal, irmão de um amigo do grupo de caminhada, tentou segurar minha mão. A gente tinha saído 3 vezes já, estava indo bem. Me afastei sem pensar. Instinto puro. Desculpa, falei. Ainda não estou pronta. Ele foi super compreensivo. Sem pressão, a gente vai no seu ritmo. 2 semanas depois, ele parou de me ligar. Não culpo ele. Ninguém quer ficar esperando alguém que talvez nunca fique pronta. E sabe? Talvez eu nunca fique mesmo. Porque quando você passa anos acreditando que tem uma família, confiando de olhos fechados, e descobre que tudo foi uma mentira gigante desde o primeiro dia, alguma coisa quebra dentro de você. Agora eu olho para todo mundo meio de lado, procurando o truque, a mentira, a segunda intenção. É cansativo, é solitário, mas me mantém segura. Às vezes me pergunto se é justo. Comigo, com as pessoas que cruzam meu caminho. Carregar esse trauma como uma armadura contra todo mundo. Mas então lembro. Lembro de confiar cegamente, de nunca duvidar, do preço que quase paguei. E aí eu penso, tudo bem. Talvez seja solitário, mas é seguro. E depois de tudo, segurança vale mais. O que eu aprendi é que estar sozinha não quer dizer estar vazia. Eu me preencho com outras coisas. Os livros que leio na varanda, as viagens que faço, o jardim que planto, a casa que decoro do jeito que gosto, os amigos que escolhi ter por perto, mesmo que sempre naquela distância cuidadosa. Hoje de manhã, tomando café na varanda com um pássaro cantando na árvore do jardim, percebi uma coisa. Eu sou feliz. Não do jeito que imaginei quando era mais nova. Sem marido, sem filhos, sem aquela vida de comercial de margarina. Mas sou feliz do meu jeito, no meu tempo, nos meus termos. Talvez um dia eu confie em alguém de novo. Talvez não. E está tudo bem se esse dia nunca chegar. Porque a verdadeira herança que meus pais me deixaram não foi o dinheiro ou os imóveis. Foi a capacidade de me levantar. Sempre. Não importa quantas vezes me derrubem. E essa, ninguém tira de mim. Termino o café, olho as flores, sinto a brisa. E sorrio.
porque hoje eu escolho continuar. E isso é o suficiente. E é isso, gente. Essa foi a minha história. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam ouvir histórias assim. Se inscreve no canal também e ativa o sininho, porque tem muito mais história vindo por aí. E me conta aqui nos comentários. Você teria feito diferente? Você teria confrontado antes? Ou esperaria o momento certo como eu fiz? Eu leio todos os comentários. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.